leitores! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, o meu entrevistado é o Danilo, que escreveu o Brava Terra, um livro que eu li recentemente, e ele veio contar um pouquinho da experiência dele de escritor. Primeiro, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. E acho muito legal ter essa abertura para falar com os autores nacionais, né, apresentar eles. O príncipe falou, meu nome é Danilo, tenho 24 anos, sou advogado e agora também entrando nessa aventura de escritor. Esse é meu primeiro livro publicado. Feliz de poder conversar um pouco sobre ele hoje. Eu li, Brava Terra, e eu fiquei encantada pela mistura dos elementos de fantasia que a gente já conhece, como gigantes, bruxas, com o folclore brasileiro. Como foi essa ideia de misturar essas duas coisas na história? Assim, acho que a inspiração, a gente usa um termo, né, fala, tipo, a chegada da musa, né, que é um termo mitológico para falar da inspiração. Ela aconteceu quando eu estava lendo um livro que se chama O Dom da Amizade. É um livro muito bom que conta a biografia do C.S. Lewis, né, que escreveu Crônicas de Nárnia, e do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Eu não sei se você sabia, mas os dois eram amigos, são contemporâneos, trabalhavam juntos, tinha lá o clube de literatura deles. Esse livro conta a história focando nessa amizade deles, a relação deles, e sobre como que eles começaram a escrever e as suas ideias, né? E o Tolkien, especialmente, que é tipo, minha grande referência, assim, tipo, amo de paixão os livros dele. Era um filólogo, né? E ele estudava as línguas e ele, especialmente, o que ele chamava de inglês médio. Nisso, quando ele estudava esse inglês médio, ele estudava muito as lendas, né? Dessa época. Então, que envolvia elfos e trolls. E disso surgiu a ideia dele de escrever O Senhor dos Anéis, né? Que chama Terra-média, o mundo dele, justamente porque seria uma terra que se passa nessa época, no qual ele mistura esses elementos dessas lendas, desses mitos. E quando eu li isso, eu fiquei, cara, a gente tem tanta coisa no Brasil, né? Tipo, a gente tem um folclore tão rico, personagens muito interessantes, alguns muito famosos, né? A gente conhece sempre a Cuca e Boitatá, e tem outros que ninguém nunca ouviu falar, a não ser muitos específicos dos seus cantos. Fiquei pensando, né? Como é que seria tipo, um mundo de fantasia onde esses personagens vivessem juntos, interagissem, e eles tivessem esse espaço para serem eles mesmos, vamos dizer assim, de maneira fantástica. Daí disso que surgiu Brava Terra, né? Essa foi a grande inspiração inicial. Eu soube que você também escreveu um outro livro aí, tem por aí para ler. Quer contar um pouquinho sobre essa outra história? Também é uma fantasia? Sim, também é uma fantasia. Se chama A Canção da Espada e da Adaga. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Foi um processo muito longo, na verdade, de escrita. Eu comecei a escrever acho, com uns 16 anos. E ele é um livro mais de guerra, assim. Tipo, enquanto o Brava Terra é mais fantasia e aventura, ele vai mais para um gênero, talvez mais perto de Game of Thrones, esses livros de guerra, assim. E eu comecei a escrever, tipo, com 16 anos, 17 anos, fui terminar com acho que 20, 21 anos o livro, porque eu não sabia nada de escrita, assim, foi o primeiro livro que eu escrevi na vida, sabe quando você abre um documento em Word e fala, vou escrever algo, foi como eu comecei a fazer, e aí eu terminei, um pouco antes de começar a pandemia, eu acho, e aí eu publiquei no Wattpad, primeiramente, e gerou muito comentário, tipo, muita gente elogiando, muitas leituras, e aí foi até nesse momento que eu percebi, tipo, eu acho que talvez dê pra levar um pouco mais a sério a escrita, né, e aí disso eu comecei a estudar técnicas, fiz alguns cursos, que depois surgiu Brava Terra, um livro mais, vamos dizer, profissional, nesse sentido, mas hoje esse livro, Canção da Espada da Daga, para quem quiser, tá no aplicativo chamado Bueno Novela. Eles compraram os direitos autorais lá do Wattpad do livro, né, especificamente, entraram em contato comigo e tá lá também. É bem legal, é um pouco mais longo, só tem em versão digital, mas para quem curte essa temática, acho que é uma leitura interessante. E tu falou que começou a escrever ali com 16 anos, mas a ideia de ser escritor já existia antes ou surgiu de repente? Foi uma jornada, acho que até me entender como escritor, para falar a verdade, porque eu comecei a escrever bem nessa época mesmo, assim, quando era, a gente fala muito de escritor que escreve desde criança, né, não é o meu caso, assim, muito longe disso, mas eu sempre amei muito histórias, assim, sempre fui apaixonado por histórias, isso sim, desde criança. Então eu lembro de quando criança gostar muito de ir pra locadora e ficar vendo o pôster dos filmes, aí pegar um filme pra assistir durante o final de semana. Meus pais contavam muitas histórias pra mim e pro meu irmão, então antes de dormir, minha mãe contava histórias. Eu estudava longe, morava lá em Curitiba, minha casa até a escola dava tipo uns 25 minutos, era longe, meu pai ia contando histórias pra gente o caminho todo. Então eu sempre tive essa paixão, assim, de igreja também, tinha ouvido muita história de heróis bíblicos, né, de Sansão, Moisés, e então eu sempre tive isso no coração, assim. Eu até lembro quando era criança que às vezes a gente, claro, as coisas de brincar, pular na cama, dar soco no ar e fazer essas coisas.
E sempre quando eu brincava, envolvia imaginar aventuras e personagens. Eu lembro que às vezes eu parava, largava a brincadeira só para ficar imaginando os personagens e a aventura. Tipo, a fantasia já era suficiente para mim. Então eu acho que isso sempre teve em mim. Lá para adolescência, tipo 13, 14 anos, eu comecei a ter mais interesse de querer criar algo próprio, né? Então no começo eu queria muito fazer mangá e histórias em quadrinhos. Eu comecei a trabalhar um pouco nisso, mas desenhar não é o meu dom. Ficar na escrita mesmo. E aí eu larguei um pouco o desenho e comecei a focar em criar histórias. E foi justamente nessa época aí que eu escrevi um livro. Daí disso escrever um livro surgiu a Canção na Espada da Daga. Depois surgiu agora Bravaterra. Foi mais ou menos a jornada para me entender como escritor. Tem algum projeto aí em mente? Um próximo livro? Eu tenho acho que 2, assim. O primeiro, eu queria escrever uma sequência para Bravaterra. Você leu, você viu que o livro ele não pede uma sequência, não tem essa necessidade, né? Ele tem começo, meio e fim. E isso é algo para mim era muito importante. Eu queria que a pessoa lesse tivesse uma experiência completa, né? Então eu falei, eu quero escrever algo com começo, meio e fim, mas que também dê margem para poder explorar mais, porque eu acho que tem muitos personagens no folclore. Bravaterra é um mundo grande, tem muito ainda para onde conhecer e viajar ali, acompanhar o Caio, a Yari, o Luca. Então eu quero escrever mais sobre isso, mas também estou trabalhando num conto, assim, que é mais introspectivo, tentando mudar um pouco, escrever coisas diferentes. Tá muito difícil. Esse é bem fora da minha zona de conforto, mas tentando escrever algo mais cyberpunk, assim, que seria uma jornada de um robô tentando entender o que significa ser vivo. Então, ela teria essa pegada mais introspectiva, mais curta também, não seria tipo um livro enorme, mas algo mais tipo, para poder colocar no Wattpad, no Instagram, não sei, sabe, coisa de 3.000 palavras, 4.000 palavras. A ideia da narrativa é interessante. Tem uma boa premissa, tem que desenvolver agora. Antes da gente finalizar, eu gostaria de que você deixasse uma mensagem para os leitores, para quem talvez sonhe em publicar um livro. Primeira coisa, assim, escreva. Já escutar muito por aí, porque é muito fácil a gente imaginar coisa, mas nunca colocar no papel, né? Então, tipo, escreva, dedique tempo, escreva, e conte a sua história. Tá falando de histórias, né? E acho que contar histórias é muito poderoso, né? Porque acho que as histórias mexem com a gente, os personagens, ensinam lição pra gente, nos ensinam caminhos. Não tenha vergonha de contar a sua história, vai ter gente que quer ouvir, que quer ver. Estude também. Pra quem for ler os 2 livros, vai perceber uma evolução de um pro outro, porque no meio disso estudei, fui aprender estrutura, fui aprender enredo. Então, estude, procure se aperfeiçoar. E é isso, conta a tua história que vai dar bom. Para quem quiser conhecer os livros do Danilo, eu vou deixar aqui no box de descrição os links, também das redes sociais dele para vocês conhecerem mais. E Danilo, obrigado por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente. Obrigado pelo convite. Fiquei feliz de poder participar. E até o próximo vídeo. Tchau!